Boa tarde aos meus irmãos e amigos. Aqui é Railda Lima e o meu vídeo de hoje eu vou falar sobre o que Deus fez na minha vida. É um testemunho da minha vida. Esse canal que eu fiz, ele é novo, tem bastante mensagens, mas a mensagem, o testemunho da minha vida ainda não tinha, porque todas as vezes que eu tentava gravar eu começava a chorar. E eu falava para o Espírito Santo de Deus, me controla, porque eu preciso contar o meu testemunho, eu preciso colocar esse testemunho no YouTube para que as pessoas venham ver, né, venham ouvir e ver o que Deus fez na minha vida. Bom, irmãos, quero ser bem breve, né, para que eu não venha tomar muito tempo dos irmãos. Mas eu quero falar o que o Senhor fez comigo. Bom, eu quero dizer que eu tenho 3 filhos. E nas minhas gravidez, foram as gravidez tranquilas, nunca tive falta de ar. Mas eu quero dizer para os irmãos, amigos, ouvintes, que um certo dia, uma certa noite, de um domingo para segunda-feira, era 1h da manhã, quando eu fui tomada de um ataque em cima da minha cama. Eu comecei meu ar faltou e aquilo eu abri a minha boca, meus olhos ficavam enormes. E eu tentando respirar e nada, como se eu já estivesse morrendo mesmo. E eu, naquela agonia, eu consegui levantar da cama e sair correndo no meio da casa, tentar abrir a porta para chegar lá fora e tomar um ar, começar a respirar. E meu marido saiu atrás de mim, ainda me pegou ainda, e aquilo foi pior para mim, porque é horrível, é triste a pessoa sentir falta de ar. É muito triste. O que aconteceu comigo foi muito triste. E meu marido me pegou, eu praticamente já sem vida, sem força, me levou para o hospital. Chegando ali no hospital, eles me colocaram no balão de oxigênio para me respirar, para me tomar ar. E ali eu fui, né? Minhas forças foram voltando, só que eu não podia ficar sem o aparelho. Eu não conseguia mais ficar sem o aparelho. Se tirasse o aparelho, o ataque vinha. E logo em seguida, vinha também uns vômitos. Eu vomitava. Parecia que eu tinha comido cola, engolido cola. Parecia que meu alimento era cola. E eu vomitava uma cola. E aquilo fazia com que minha respiração ficasse mais fraca, mais frágil. E os médicos fizeram bastante exames, gastamos o possível, né? Gastamos, né, muito para poder tentar o recurso com a medicina, mas a medicina não descobriram o que era que eu tinha. E a medicina, o médico falou pro meu esposo, olha, leva ela embora e ela tem que ficar no aparelho. Ela só vai conseguir respirar pelos aparelhos e vai procurar recurso para ela em outro lugar, porque nós já tentamos de tudo. E eu vim para casa, né, já com aqueles aparelhos, porque eu não conseguia ficar nem 5 minutos sem os aparelhos. Eu não conseguia. Nisso, eu confesso para os irmãos que eu perdi a voz, eu não falava mais, eu perdi a voz. Eu não deitava, tinha que ficar sentada, né? Eu dormia praticamente sentada, eu não dormia, ficava sentada praticamente. Meu esposo mudou, ele até saiu do quarto e veio para a sala, colocou um colchão no chão na sala e ficava ali perto de mim para me ver, né? Para uma hora que eu, né, tivesse ali passando mal, ele poderia não estar vendo, então ele ficou ali perto de mim. Até porque o aparelho tinha que dormir, eu já tinha que ficar com ele conectado 24 horas. E a gente tentando, né, ia num médico, ia no outro, e nada, eu sempre pior, pior. E até que Deus usou um vaso, Deus usou um irmão para falar para o meu esposo. Ele falou assim, ora pela minha esposa. E Deus usou este vaso, né, o pastor José Maria, até do ministério da Igreja Deus e Amor, não é o meu pastor. E Deus usou esse pastor para falar comigo, para falar para o meu esposo, que tinham feito macumba para acabar com a minha vida. Era para eu morrer, né? E
meu esposo ficar livre de mim, né? Meu esposo ficar livre, meus filhos ficar livres também, mas era para mim morrer, a macumba era para me matar. Mas que Deus teve misericórdia de mim, né? E eu ainda estava de pé, mas que para combater nessa enfermidade, que eu poderia ir nos médicos melhores que fosse, que não ia ter recurso, e que a única coisa que ia combater era jejum e oração, que era para fazermos uma campanha. E o meu pastor também, Moacir Ferreira, Deus, né, mostrou para ele que foi algo feito, que fizeram alguma coisa, né, para acabar com minha vida, para acabar com minha saúde. E logo o meu pastor determinou uma campanha na minha casa, uma campanha de 7 dias. E a gente procurando recurso nos médicos e também fazendo a campanha, né, todos os dias. Eu confesso para os irmãos que quando os irmãos da minha igreja chegavam na minha casa e começava a fazer a campanha, começava louvando, não era orando, começava a louvar. E já no louvor, eu já começava a vomitar a cola. Eu começava a vomitar a cola e ficava ruim, mas ruim mesmo, sem força, sem ar. E muitos que me viam não achava que eu ia sobreviver, de tão mal que eu fiquei. E eu confesso para os irmãos que essa campanha, né, de 7 dias, quando chegou no 6º dia desta campanha, eu tinha ainda mais uns exames para fazer, para receber. Eu tinha mais uns exames para receber. E eu ia receber esses exames. Não tinha recebido ainda. E quando faltava, já estava no 6º dia da campanha, eu confesso para os irmãos que eu desanimei. Eu achei que não ia ter jeito para mim, que, né, o meu esposo já tinha falado, olha, o que for preciso a gente vai fazer, a gente vai correr atrás, né? Eu vendo até o carro, né, para fazer dinheiro para te levar nos médicos. E a minha família lá na Bahia também estava nesse propósito de campanha, em oração, né? E eu confesso para os irmãos que quando chegou no 6º dia, eu não vi melhora. Eu estava me sentindo a mesma coisa, ou até mesmo pior. E já estava acabando a campanha, só faltava um dia. E graças a Deus, eu agradeço a Deus pela minha fé, porque eu tive fé em Deus. Apesar de eu ter desanimado, eu cheguei para Deus no penúltimo dia, né, no 6º dia, eu falei com Deus. Eu falei, Deus, amanhã acaba a campanha e eu não estou vendo melhoras na minha vida. Então eu te peço, Deus, me leva na idade de 7 anos e perdoa todos os meus pecados. Lava minhas vestes no teu sangue, Senhor. Eu sei que é chegada a minha hora e eu não quero morrer, né? Eu não quero morrer com algum pecado, porque se eu morrer com algum pecado eu não vou ganhar a minha salvação. Então eu te peço, Deus, me leva até a minha idade de 7 anos, até aqui, e perdoa os meus pecados. E eu estou pronta para ir porque eu não estava mais aguentando a sofrer. Eu não aguentava mais sentir o ataque, então eu preferi morrer. Eu preferi a morte. Eu achava que ali era meu último dia de vida e eu falei com meu esposo nesse dia, não vai trabalhar não, fica aqui comigo. E meu esposo ficou comigo nesse dia. E quando chegou no último dia da campanha, meu esposo foi entregar o sacrifício de jejum dele. E eu também não bebia água, gente. Eu molhava o dedo no copo com água e punha na língua para refrescar a garganta, porque não descia água, não descia alimento, não descia nada. E meu esposo foi entregar o sacrifício dele no último dia, mas eu já tinha conversado com Deus, eu já tinha falado com Deus, né? Eu já tinha pedido a Deus que me preparasse para me levar. E meu esposo, já ia dar 11 horas, ele chegou para mim e falou assim, bem, você toma um pouquinho dessa água. Ele estava com 500 ml uma garrafinha de 500 ml na mão. E ele pediu para mim tomar um golinho de água. E eu peguei aquela garrafinha e pus um pouquinho na boca. E ele falou assim, olha, eu vou lá dentro almoçar e você fica aí. Tenta beber a água.
E eu confesso para os irmãos que eu comecei, isso era no último dia da campanha, e eu tomei um golinho de água, ainda olhei para o meu esposo antes dele sair, dei uma risadinha para ele, como quem diz assim, é verdade, né? Este sorriso vai ser o último sorriso, a última coisa o último gesto, né, que eu estou fazendo para o meu esposo. Talvez o meu esposo, no coração dele estava aquela esperança que eu ia melhorar, mas a minha esperança praticamente já tinha acabado, porque eu já até, né, tinha conversado com Deus, né, que ele poderia me levar, que eu não suportava mais, sentia aquela falta de ar horrível. Mas eu confesso para os irmãos que meu esposo foi almoçar e eu tomei um golinho de água e fui tomando. Quando eu percebi, eu levei até um susto. Quando eu olhei para a garrafa estava vazia. Eu tinha tomado aquela água toda. E eu falei, nossa, mas eu bebi a água toda. Quem só molhava o dedo e punha na língua, eu bebi a água toda. E meu esposo chegou e falou, Railda, você conseguiu tomar água. Aí correu lá, pegou outra garrafinha de água para mim e eu consegui beber, né? 2 garrafinhas de água de 500 ml, glória a Deus. E naquilo ali eu já eu estava já sem aquele aparelho no meu nariz, né? Eu já estava já sem aquele aparelho, né? E percebi também que tinha alguns minutos que eu estava sem o aparelho e eu falei para ele, nossa, mas eu não conseguia ficar nem um minuto sem o aparelho e eu tô sem o aparelho. Aí eu tô assim, Roberval, eu fui curada, Jesus me curou. E eu arranquei aquele negócio de mim, aqueles aparelhos de mim, e comecei a andar dentro da minha casa. Tinha gente aqui dentro da minha casa, tinha pessoas aqui. E eu comecei a andar e falar em mistério com Deus e gritar, agradecendo a Ele. E meu esposo também entrou no manto e começamos a falar em mistérios. E 2 horas nós íamos pegar os últimos resultados do exame, era o último dia da campanha. Eu confesso para os irmãos que era 11 e pouca por aí, e nós ficamos falando em mistério com Deus até mais ou menos 2 horas da tarde. Eu andava, eu não conseguia ficar quieta, e olha que eu não tinha força. E quando estava dando 2 horas, meu esposo falou, nós temos que correr para buscar seus exames, mostrar para o médico. Era eu estava com consulta marcada também naquele dia. E meu esposo pegou o carro e nós fomos falando em mistério com Deus dentro desse carro. Andamos, né? Chegamos até o laboratório, pegamos o exame e eu já não quis nem levar mais o aparelho, eu não quis, sendo que todo lugar que eu ia, eu tinha que ir com esse aparelho. E eu, né, naquela fé que Jesus me curou, glória a Deus, não tinha como conter. Não tinha como conter, porque eu estava morrendo de falta de ar. Parecia que tinha cola dentro de mim, parecia que eu tinha ingerido cola. E pegamos aquele exame, meu esposo falando em mistério com Deus e eu naquela alegria, fomos para o consultório do médico. Chegamos lá no consultório do médico, estava super lotado, eu era uma das últimas e eu sem o aparelho, mas naquela fé que Deus tinha me curado. Quando chegou a minha vez, o médico olhou para mim e falou assim, filha, você não tem nada, você está curada. Deus usou o próprio médico antes de abrir os meus exames para dizer que eu estava curada. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. E quando Ele abriu, né, aqueles exames, Ele falou, nos seus exames não deu nada, você não tem nada, você está curada. E aquilo eu comecei a glorificar o nome santo do Senhor Jesus Cristo e voltamos para casa feliz e alegre. Era o último dia da campanha e eu confesso, né, para os irmãos que quando chegou o momento, a hora da campanha, que aqueles irmãos chegaram na minha casa, que eu comecei a falar que eu tinha recebido a bênção, que Jesus tinha me curado naquele dia. Aleluias. Foi um fim de campanha tremenda, maravilhosa. E sem saber que numa parte, né, desse testemunho meu, eu escutei o meu esposo ligar para minha irmã e falar para ela, olha, vem, porque a Railda não tem jeito para ela mais. Não tem como, então vem para cá para ajudar a cuidar dela, porque os próprios médicos já a desenganou. Então, meu esposo falou chorando para minha irmã.
E aquilo eu escutei, foi no dia que eu entreguei, né? Me entreguei para Deus, falei, Jesus pode me levar, eu não aguento mais sofrer. Mas graças a Deus, né? Tudo que eu vivi foi para me crescer. Porque quando eu olho para trás e vejo, né, tudo que eu passei, tudo aquilo que eu passei, não tem como, né, eu ainda brincar de ser crente, né? Não digo assim, oi Marrailda, depois disso você nunca pecou, você nunca fez nada de errado? Fiz sim, porque eu sou de carne e osso, pecamos. Mas no mesmo momento que nós pecamos, nós reconhecemos